a qual eu quero trazer para a amada igreja. Amém? 2 Reis, capítulo 5. Enquanto os irmãos vão achando, eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade que Ele me concede em pregar para a noiva dele. Também quero agradecer. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Também quero agradecer a vida da minha pastora, pois ela me confiou em estar trazendo a palavra para a amada igreja. Amém? Quantos acharam a palavra? 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Amém? Pois está lendo. E Naamã, chefe dos exércitos do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor derá livramento aos auxílios. E era este varão valoroso, porém leproso. Amém? Sente dando glórias e aleluia. Glória a Deus. Bem, irmãos, o tema que foi nos dado foi para a obediência que Cristo nos chamou. Não, perdão, igreja. Libertos pela obediência a Cristo, né? Porque parece com o outro. Então, irmãos, estamos diante de uma palavra e de um tema bastante forte, porque quando falamos de libertação, quando falamos de obediência, é uma palavra que ela vai machucar, é uma palavra que ela vai lá no profundo, ela vai no oculto, ela vai falar comigo, ela vai com você, porque quando falamos sobre obediência, principalmente sobre obediência, nós já pensamos, nós já vamos logo refletirmos sobre aquilo que a gente já fez, o quanto a gente já desobedeceu, o quanto a gente já quebrou a cara por não ter ouvido, por não ter obedecido a voz do Senhor. E a palavra do Senhor, qual estamos aqui, é falando sobre Naamã, um chefe dos exércitos. Naamã, como a Bíblia vai dizer, um homem muito valoroso. Naamã era um homem de guerra, Naamã era muito respeitado diante da sociedade, mas a palavra do Senhor vai dizer que Naamã era leproso. Naamã estava sendo ali um general, Naamã era muito respeitado, mas porém Naamã era leproso. E eu venho imaginando assim, eu imagino assim Naamã em frente a uma guerra, eu imagino Naamã guerreando, eu imagino Naamã ali em frente a uma batalha, leproso, mas ele não deixou de guerrear, ele não voltou para trás. Por quê? Porque Naamã, ele tinha obediência ao Senhor dele. Naamã sabia que ele tinha uma autoridade acima dele, que ele tinha que guerrear, que ele tinha que operar naquela guerra. Aí eu olho para mim e para você, quantas vezes a gente não está assim, né? Passando por lutas, passando por dificuldade, mas está ali adorando, mas por dentro está chorando, está ali adorando, está ali clamando, está ali pregando, mas por dentro está angustiado, por dentro está aflito, preocupado, mas está ali guerreando, mas está ali dizendo que não vai parar, ainda que muitos ainda digam que eu e você vai parar, mas eu e você não vamos parar. Por quê? Porque nós temos uma obediência, nós temos alguém acima de nós e nós devemos ter a obediência. Naamã estava ali naquela guerra, eu acredito que Naamã ia para a guerra leproso, mas ele não desistia. E quantos estão dentro da casa do Senhor, quantos estão dentro da igreja, que em vez de obedecer a voz do Senhor, quer recuar, quer voltar para trás, em vez de obedecer a voz do Senhor, o Senhor está te mandando consertar, então conserta, obedece a voz do Senhor, mas não recua, não volta para trás, porque o grande erro de um homem, de um cristão, é quando ele erra e ele volta para trás. Porque eu acredito que Naamã estava ali muito doente, aquelas lepras, eu acredito que deveria coçar, acredito que aquelas lepras ali era uma coisa muito terrível, mas ele não desistia de guerrear. Naamã estava ali a guerra, Naamã estava ali em obediência ao Senhor dele. E quantas vezes eu e você estamos aqui na casa do Senhor, eu mesmo sou exemplo disso. Quantas vezes eu já vim para a casa do Senhor com angústia, passando por lutas, por dificuldade, e aí quando eu chego aqui, eu já venho de casa falando: Senhor, fala comigo, Senhor, se o Senhor quiser me fala uma palavra, se o Senhor quiser me exortar, me exorta, quiser me corrigir, me corrige, mas fala comigo. E quando eu chego na casa do Senhor, quando eu chego aqui aflita, angustiada, precisando de uma resposta, e o que é que o Senhor faz?
não fala. Ele não me responde por quê? Porque ele sabe que não é como eu quero, não é do meu jeito. E quando é que eu estou aqui, é que o Senhor me usa para fazer ajudar o outro. Quando eu estou aqui precisando de um abraço, quantas vezes a gente já chegou aqui precisando de uma resposta, talvez de um abraço, e o Senhor nos usa, abraça a fulana, ajuda a fulana, fulana está precisando, fulana está ali, e a gente, por ser obediente ao Senhor, por nós sermos obedientes, a gente mesmo ferido, mesmo angustiado, mesmo passando por luta, mas a gente obedece. Por quê? Porque naquela cruz do Calvário, naquela cruz, havia um homem que deu aquela vida por mim, por você, e ele disse: eu já te libertei, eu já te dei uma nova vida, você é liberto. Mas muitas das vezes a gente prefere desobedecer ao Senhor, muitas das vezes a gente desobedece, a gente prefere ouvir a voz do inimigo, a gente prefere ouvir a voz de todo mundo, mas a gente não quer ouvir a voz do Senhor. Hoje mesmo, irmão, foi um dia muito difícil para mim, porque hoje mesmo o diabo trabalhou para que ele me disse assim: não vai pregar, você não vai pregar, não sobe em cima daquele altar não prega não prega hoje não. E hoje eu pensei, muitas das vezes eu pensei em ligar para a pastora e dizer: pastora, eu não vou pregar hoje. Irmão, diante de Deus eu estou em cima do altar, eu pensei em ligar para a pastora e dizer: pastora, hoje eu não estou bem, hoje eu não vou pregar, porque, irmão, por causa de uma desobediência, hoje eu sofro por algo que por causa que desobedeci, e hoje foi um dia daqueles, e eu quis ligar para a pastora e dizer: eu não vou pregar, pastora, eu não vou pregar, hoje eu não estou bem, hoje eu não quero pregar, hoje eu estou aqui, o diabo matutando na minha mente, dizendo que eu não devia subir no altar, dizendo que eu não deveria pregar, mas eu sabia que eu tinha que obedecer a voz do Senhor, porque aquele que foi na cruz do Calvário, aquele que morreu por mim, ele me disse que eu deveria obedecer, ele me disse que eu tinha que servir, ele me disse que eu deveria obedecer e que eu era liberta. E muitas das vezes o inimigo, irmão, ele vem para nos afrontar, o inimigo vem para dizer: você não é liberto, você não é filha, você não é filho, você errou, você pegou, você tem que sair da igreja, você tem que desobedecer, você tem que largar tudo, você tem que se desviar. E é nesse momento que você tem que permanecer firme, é nesse momento que você tem que se colocar na posição. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que se você sair daqui da igreja, lá fora ele vai te matar. O inimigo sabe que se ele me desviar da igreja, se ele me tirar dos caminhos do Senhor, eu sei que minha família vai padecer, eu sei que meu casamento vai padecer, eu sei que se eu desobedecer a voz do Senhor, o meu ministério, a minha vida espiritual irá padecer. E eu quero trazer uma palavra para você nesta noite. O inimigo pode estar te dizendo: larga tudo, desiste desse ministério, desiste desse caminho, mas o Senhor manda te dizer: não é para desistir, ainda que você tenha errado, ainda que você errou, mas o Senhor te diz: não é para desistir. Veste as armaduras, coloca as armaduras e vai para a guerra, porque na mão estava leproso, na mão não servia ao Senhor, mas em momento nenhum o demônio desistiu. E o Senhor manda te dizer: ainda que você tenha errado, mas coloca as armaduras de guerreiro, vai para a guerra, porque eu te coloquei, eu te chamei para a obra, e não é para desistir, eu te chamei e você é para beneficiar.
Ali na casa de Naamã havia uma certa menina que foi trazida de Israel como escrava e estava a serviço de Naamã, da mulher de Naamã. E essa menina vai observar que Naamã estava leproso, que Naamã estava ali. Aquela menina foi trazida do cativeiro para servir ali. Aquela menina, acredito que ela também não estava bem. Acredito que aquela menina sentia saudade, mas ela entendia que tinha alguém mais precisado do que ela. Aquela menina foi trazida para servir, para ser escrava. Aquela menina estava passando por luta, mas ela olhou para o Senhor dela e disse: Ele precisa mais do que eu. O meu Senhor está precisando. O meu Senhor está ali. Ele precisa de alguém que ajude ele. E quantas vezes, como eu já disse, a gente está feita essa menina. Estamos passando por luta, mas quando a gente olha para a vida do irmão e a gente olha, o irmão está precisando mais do que eu. Quando a gente olha para a vida espiritual do irmão, da irmã, a gente vê que o irmão precisa mais do que a gente. E a gente não, muitas das vezes se recusa em ajudar, a gente se recusa a orar, a gente se recusa a obedecer. E como é que você diz que somos libertos? E quando o irmão está precisando, o irmão precisa de oração, precisa de ajuda, você não quer obedecer, você não quer ajudar. Como é que você dizemos que nós somos libertos? Se quando precisa, não está ali para ajudar. Se quando precisa, você não quer ajudar, você não quer orar, você não quer ajudar o irmão a se levantar. Tem muitos aí dentro da casa do Senhor que vê o irmão caído, que vê o irmão no chão, em vez de dar a mão para se levantar, sabe o que diz? Eu te avisei, você é culpado, você tem que estar no chão mesmo, você não merece estar aqui. Tem muitos que em vez de levantar, ajuda a cair. Tem muitos que em vez de dar a mão para te levantar, para você levantar, para dizer que você consegue, tem muitos dizendo que você é derrotado, que você pecou, que você precisa, que você merece a morte. Mas aquela menina não, ela olhou para o Senhor dela e disse à mulher de Naamã: Olha, minha senhora, lá em Israel tem profeta, e ele pode curar o seu marido, ele pode curar Naamã. E essa mulher logo, ela vai correr para Naamã, vai dizer o que a menina disse. E acredito que quando Naamã, ele ouve isso, a Bíblia vai dizer que o rei lá da Síria, ele manda uma carta para o rei de Israel, dizendo que era para que Naamã estava indo, que ele precisava da cura. Mas quando chega o rei da Síria, o rei começa a se rasgar as vestes, e ele diz: Por acaso sou eu Deus para curar? O rei da Síria de Israel estava com medo, porque ele não tinha autoridade, ele não tinha o poder de curar Naamã, ele não tinha autoridade, e ele começou a ficar com medo. O rei de Israel ficou aflito, com medo, dizendo: E agora o que é que eu vou fazer? Se esse homem não sair daqui curado, o rei da Síria vai invadir Israel, e o rei da Síria vai matar todo mundo. E o rei de Israel começa a se rasgar, começa a dizer que ele não é Deus para curar, mas vai dizer então que chega ao ouvido de um profeta, o profeta Eliseu, e vai dizer então que chega ao ouvido desse profeta que Naamã estava leproso e precisava ver ele. E vai dizer então que Eliseu manda avisar: avisa lá que ainda há profeta em Israel, avisa lá que ele vai sair daqui curado, porque tem profeta na casa. Ainda que muitos lugares aí tenha muitos se vendido, muitos profetas de Baal, ainda que muitos aí tenha se prostrado, se vendido em muitos lugares, mas ainda nessa igreja tem profeta. Neste lugar tem profeta que anda na posição, tem profeta que não se covarda, tem profeta que não recua, mas está no santo. Mas eu sou profeta e eu tenho vergonha, eu tenho medo de falar. Você não é profeta, você é covarde. Abre a tua boca. Se o Senhor mandou você falar, é para você falar. Mas tem muito dentro da casa do Senhor, irmão. A igreja do Senhor está cheia de profetas de Baal, profetas se vendendo, profetas se prostituindo, e a igreja do Senhor está padecendo. A igreja do Senhor está padecendo. Por quê? Porque ao invés das pessoas corrigir, ao invés desses profetas profetizam, exortar, falar aquilo que o Senhor está mandando, as pessoas só querem falar bênção, as pessoas só querem dizer que vai ganhar, que vai ganhar, que vai ganhar isso, que vai ganhar aquilo. Mas a gente não vê esses profetas dizer que Deus manda você se arrepender, que Deus manda você se prostrar, que Deus manda você orar, que Deus manda você se consagrar. Mas a gente só vê esses homens dizendo que você vai ganhar carro, vai ganhar moto, vai ganhar casa, vai ganhar uma mansão.
você ganhar um carro, você não vai ser liberto. Se você ganhar uma moto, o que vai te libertar é a tua obediência a Cristo. O que vai te levar para o céu é a tua obediência ao Senhor. Então para com isso, para de querer ouvir bênção, para de querer ouvir que você vai ganhar e começa a descer, começa a buscar, começa a se arrepender, porque eu estou aqui, eu acredito que muitos de vocês também padecem até hoje por desobediência, por causa de... Ai, irmã Camila, chegar lá. É verdade. Não, irmã? É estreito quando a gente não obedece, né? Eu via muito a pastora dizer, me dizia assim, a pastora me dizia, irmã, você tem que orar, irmão, você tem que orar. Eu estou orando, pastora, e quando eu chegava em casa me dava um sono. Muitas das vezes eu ia dormir sem orar, muitas das vezes eu ia dormir sem me consagrar, eu demorava dias, talvez meses sem me consagrar, talvez eu não orava pela minha vida espiritual. E aí um certo dia, quando ainda estava como obreira, eu estava intercedendo ali e de repente eu senti aquela angústia. Eu achei que aquilo ali era normal, eu achei que podia ser. Eu ainda disse, a minha esposa disse, deve ser que vai acontecer algo com alguém, o Senhor está me dando alerta. Mas aquilo ali foi se repetindo, e eu comecei a dizer à pastora, pastora, eu estou angustiada, eu estou ouvindo o inimigo falar que eu sou isso, que eu sou aquilo. A pastora começou a orar, eu comecei a investigar minha vida, o que é que eu estou fazendo de errado, o que é que eu fiz para isso acontecer na minha vida. Eu fui começando a cacufar, a procurar o que foi que eu fiz, e aí na hora de descobrir, comecei a orar. Se não estava orando, comecei a orar, a me consagrar, e nada disso a sair. Essa angústia continuava, e foi aí que uma vez eu ainda dizia, Senhor, o que foi que eu fiz? E aí eu me lembrei que eu desobedeci. Em vez de eu estar buscando, eu procurei fazer a minha vontade, e até hoje eu padeço com isso. E acredito que muitos aqui, né, já desobedeceu e hoje pagam o preço por cada desobediência. Talvez muitos hoje desceram a sepultura por conta que não obedeceu. Talvez muitos hoje estejam no presídio porque não quis obedecer ao Senhor. Talvez muitos hoje estejam lá na incubadora, esteja lá na deficiente porque não obedeceu ao Senhor. E você ainda, eu e você ainda somos privilegiados, porque tem muitos aqui quando desobedecem, o Senhor mata, o Senhor leva lá pro hospital, deixa lá incubado, e eu e você estamos aqui ainda. Então agradeça se Deus ainda não te matou, agradeça se você ainda está aqui de pé, agradeça se você está aí me olhando para essa cara aí, olhando para minha cara. Glorifica o Senhor porque tu está aí, porque se fosse, meu filho, Deus já teria te matado, Deus já teria te descido à sepultura. Então comece a agradecer e obedecer, porque quando é que eu vou dizer que eu sou liberta? Quando eu obedeço. Se você não obedece, você não obedece ao lado do teu pastor, da tua pastora, você não obedece à tua liderança, como é que tu vai obedecer a Deus? Como é que tu vai obedecer ao Senhor? Começa a obedecer aquele que colocou como de frente. Se o Senhor está usando, o Senhor está me usando para falar com você, então obedeça. O Senhor está usando a pastora, o diácono, sei lá quem seja, obedeça a voz do Senhor, obedeça a voz do teu Deus. Começa, eu não sei o que está te levando a você fazer isso, eu não sei se é uma televisão, é a televisão que está fazendo você padecer. Queima, quebra ela, é o celular. Meu irmão, joga esse celular fora antes que Deus te leve para o inferno. Joga esse lixo fora, isso é só uma coisinha, joga ele fora. Eu não sei o que está te fazendo, você vai padecer, a ti vai levar a desobedecer a voz do Senhor. Mas ouça a voz do teu Senhor, ouça a voz do teu Deus, porque quando a gente não ouve, o Senhor ele nos faz pagar. Não vai pensando que Deus é bonzinho, Deus é justo, irmão. Deus ele não vai deixar nada acontecer sem que a gente, né, não tenha algo para acontecer, a gente não fez algo, né? Porque muitas vezes eu sou bonzinho, eu sou boazinha, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Mas como a pastora sempre diz, né, que Deus ele não tem ninguém por inocente e nem o inocente por culpado. Então quando você estiver padecendo, procura saber por quê. Talvez seja desobediência, talvez seja porque você desobedeceu a voz do teu Deus, porque Naamã estava ali leproso. Vai dizer então que Naamã, Eliseu vai ouvir isso, que Naamã estava leproso, e Naamã ele vai até Eliseu. Só que chegando até Eliseu, Eliseu não vai até Naamã, ele vai somente dar uma palavra: vá até o Rio Jordão, se lave 7 vezes e você
obedecer. Quando é que nós vamos ser libertos? Quando é você passar a obedecer. Porque João 8:32 vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você conhece a verdade, se você sabe que a verdade é Cristo, comece a andar na verdade, comece a fazer o que a verdade te diz, comece a obedecer para que você seja liberto. Assim também vai dizer João 8:36. Porque o Filho te libertou. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a palavra vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho já te disse que você está liberto. Você está liberto em nome de Jesus. O Filho te disse que você é liberto. Você liberta, mas eu vivo desobedecendo. Eu só quero desobedecer. Eu não ouço a voz da minha pastora. Eu não ouço a correção. Eu saio daqui bicudo. Quando chego em casa eu quero falar mal da minha pastora. Quando chego em casa eu quero falar mal do meu irmão, da minha irmã. Você não é liberto. Porque Jesus Cristo disse: se você me conhece, se eu te libertei e você anda bem, diz é liberto. Agora você está desobedecendo a voz do teu Senhor. Como é que você vai ser liberto? Como é que você vai ser liberto se Jesus Cristo manda eu e você obedecer? Lá em Deuteronômio vai falar sobre as bênçãos daqueles que obedecem e para aqueles que não obedecem. Você vai lá ver que aqueles que obedecem o Senhor tem muitas bênçãos para dar. O Senhor tem muitas coisas para nos dar, mas também tem muitas coisas para dar aquele desobediente que só faz desobedecer, que não quer ouvir a voz de Deus. Se manda orar, eu não quero orar. Se manda você se consagrar, eu não quero me consagrar. Manda você ler a Bíblia, eu não quero ler a Bíblia. Manda você evangelizar, eu não quero evangelizar. Você tem que se consertar, eu não quero me consertar. Se coloca na posição, eu não quero me colocar na posição. Eu quero viver como eu quero, da forma que eu quero, fazer o que eu quero. E desse jeito não entra no céu. Desse jeito você não vai entrar no céu. Nós só vamos entrar no céu, irmão, quando você obedece, quando você ouve a voz do Senhor. Aleluia. E Naamã estava ali. Naamã se desceu, se banhou. 7 vezes ele foi liberto. Naamã ele foi curado. E a partir daquele momento, Naamã começou a servir o meu e o teu Deus. Naamã ele começou a servir e a adorar o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Mas vamos ver aqui a seguir diante que havia um homem que preferiu desobedecer. Ele sabia que não deveria fazer aquilo e ele fez. E muitos assim hoje, né? Sabem que não é para andar nesse caminho. Eu não quero nem saber, esse caminho é melhor, esse caminho é mais gostoso, eu vou por aqui. Desobedeceu. O Senhor está dizendo: você não tem que andar mais com fulano, com Betano. Mas eu não quero saber, é meu amigo, é minha amiga, é meu primo, é minha prima, é meu ciclano, é minha ciclana. É problema seu. Se o Senhor já disse que não é para você andar nesse caminho, se o Senhor já disse que é para você se desviar desse caminho, se sair dessa pessoa, se é preciso, o Senhor já disse que é para você começar a buscar, que é para você adorar mais, que é para você se descer mais das madrugadas. Obedece a voz do teu Deus, pois Ele tem algo melhor para te dar. O Senhor tem algo melhor para te dar. O mundo aí, irmão, Ele só tem para oferecer, Ele só tem para oferecer miséria, Ele só tem para oferecer coisas terríveis na nossa vida. O inimigo, ele só quer levar eu e você para o fundo do poço. O inimigo, ele só quer nos derrubar, nos derrotar. Ele vai dizer que lá na frente você vai ganhar coisa boa, mas lá na frente você vai encontrar derrota, você vai encontrar morte. E você tem que ser obediente ao Senhor para você não cair nessa sepultura, para você não cair no laço do diabo. Porque o diabo diz: você tem que vir para cá, tá melhor. Você está nesse lugar, esse lugar não é para você, não tá bom aí, não tá vendo aí que ninguém gosta de você, que ninguém te ama. Irmão, para com essa besteira de ficar ouvindo a voz do diabo, porque o diabo, ele só quer nos destruir. O diabo está dizendo isso, sabe por quê? Porque ele sabe que aqui tem pessoas que amam. Porque se a gente não amasse, se a pastora, por exemplo, a pastora, ela não nos amasse, ela faria como muitos estão aí, muitos pastores, né, que diz que ama a ovelha, mas quando a ovelha precisa, eu não conheço, eu não vou orar, eu estou no meu deleite, nos meus deleites, eu preciso viajar, eu preciso ir para Copacabana, né? Eu preciso viajar, ganhar dinheiro. Mas a tua ovelha está lá padecendo, ela
aqui no culto de oração. Se eu tivesse disse assim, que nada, pastor, que nada, eu tenho que estar no culto de oração. Aí isso é besteira de estar no culto de oração. Isso é besteira de eu estar orando. Isso é besteira de eu estar obedecendo, não. Eu vou pro culto de oração, eu vou pro culto a hora que eu quero. Eu disse, não, eu vou obedecer. Aí já imaginou se eu não tivesse obedecido? Uma hora dessa eu estava lá debaixo da sepultura. Uma hora dessa meu marido estava morto. Uma hora dessa eu não estava aqui. Mas Jesus Cristo disse, é melhor obedecer do que sacrificar. Então quero obedecer a voz do Senhor. Obedeça a voz do teu Senhor. Obedeça a voz da tua liderança. Obedeça aquele que está te corrigindo, te exortando, porque ele não te odeia, ela não te odeia, nós queremos. Acredito que muitos estão aqui, não querem ver o meu mal, mas querem me ver bem, porque se a gente odiasse uns aos outros, a gente dizia que nada, aquele irmão chegou agora, eu não vou orar por ele não, que nada, aquele irmão está ali padecendo, eu não vou ajudar não. Mas nós irmãos, devemos nos alegrar, porque nós estamos aqui, nós ajudamos uns aos outros, porque eu vejo por aí igreja, que o irmão está ali caindo, o irmão está ali se arrastando, e vejo aí igrejas, irmão, que não ajudam, igrejas que não ajudam o irmão se levantar, igrejas que não ajudam ao irmão se colocar de pé, e nós estamos dentro da igreja em que o Senhor ele fala, que o Senhor cura, que o Senhor opera, mas o Senhor só vai fazer isso quando eu e você obedece, quando eu e você se coloca na posição, quando eu e você, mas tem um louvor aí que diz que eu só vou morrer quando as promessas se cumprir, é uma grande mentira, isso só vai acontecer, a promessa só vai se cumprir se tu obedecer, se tu se coloca na posição, não vai ter bênção para desobediente, não tem vida eterna para quem anda na desobediência, não tem vida eterna para quem anda fazendo só coisa errada, não tem libertação para quem anda só fazendo a vontade do diabo, a vontade de Satanás. Tem gente que vive o tempo todo fazendo a obra do diabo, fazendo aquilo que Satanás se agrada, mas nunca faz o que Deus se agrada. Deus manda vir para o culto, eu não quero ir para o culto, eu quero fazer minhas vontades lá fora, eu quero fazer meu deleite. Deus manda obedecer, eu não quero obedecer, eu quero fazer o que a minha carne está mandando, o que eu quero fazer. E Deus está dizendo, é tempo de você se arrepender, é tempo de você se colocar na posição. Mas eu não posso, eu tenho dívida para pagar, eu também tenho dívida para pagar, mas eu não vou deixar o diabo tomar minha vida por causa da dívida. Se a gente fez a dívida, Deus mandou você fazer dívida, Deus me mandou fazer dívida, Deus não mandou. Então venha para o culto do Senhor, venha adorar o Senhor, que a libertação na tua casa, na tua família, na tua parentela, obedece o Senhor. Aí muitas vezes a gente fala assim, eu oro tanto a Deus, eu me consagro, eu faço isso, e Deus não opera na minha casa. Por quê? Porque tu está desobedecendo, porque em vez de ouvir a voz do teu Deus, a voz do teu Senhor, você está ouvindo A, B, você obedece a fulano, a ciclano, obedece a voz do patrão, obedece a voz da patroa, obedece a voz de mãe, de pai, e a voz de Deus não quer obedecer, a voz de Deus você não quer ouvir, e aí quer que Deus faça o que pela tua vida, quer que Deus opere como, se você não está obedecendo, quer que Deus entre lá para tirar do tráfico, comece a obedecer, quer que Deus entre na prostituição, obedece, quer que Deus entre lá no presídio, obedece, quer que Deus entre lá no hospital, comece a obedecer, quer que Deus tire, quer que Deus faça, comece a obedecer, comece a descer. Mas eu preciso voltar um dia, é nesse dia que o Senhor, Ele quer trabalhar, é nesse dia que o Senhor quer falar. E aonde é que está tu? Aonde é que está você, crente? Quando o Senhor te procura, quando o Senhor te chama, aonde é que está tu? Quando o Senhor está aqui a te procurar. Já pensou se num desses dias aparece um carro e te mata? Deus livre guarde, irmão, está repreendido. Você é desobediente e quer que Deus faça o quê? Que Deus passe a mão na cabeça toda vez. Ô meu filho, você é bonzinho, vá para a igreja quando você quiser. Não é desse jeito não, irmão. Deus ele opera, Ele é amor, Ele guarda, Ele protege. Deus ele fala, mas quando Deus ele quer corrigir, quando Deus ele quer descer, quando Deus ele quer atingir com a espada, como a pastora falou aqui, né? Que a espada já estava pronta, então se coloca na posição para que essa espada não te leve à sepultura. Por quê? Porque quando eu e você desobedece, a sepultura, a espada do Senhor começa a vir. Davi era segundo o coração de Deus, irmão. Davi era segundo o coração de Deus. Deus amava Davi, mas nem por isso Deus deixou a casa, descer a espada na casa de
morrendo, foi filha sendo estrupada, foi outro filho morrendo, e foi muita derrota, muitas coisas terríveis aconteceu na casa de Davi, que era segundo o coração de Deus. Agora imagina aí, segundo o coração de Deus, e você quer que Deus passe a mão na tua cabeça assim, tu nem busca, tu nem obedece, tu não faz a obra do Senhor, e quer que Deus haja na tua vida, quer que Deus haja na minha vida. A Deus só vai agir quando a gente obedece, irmão. É um tema que muitos olham assim pra minha cara, que chato, aí eu não estou gostando, não é pra você gostar, é pra você se consertar, é pra você ouvir e começar a praticar. É um tema que você vai olhar pra mim, que irmão chata, está falando disso, eu não posso fazer nada por você, irmão. Eu não posso fazer nada. Se coloque na tua condição, obedece. Eu que sou eu pago o preço pela minha desobediência. Tu acha que eu vou subir aqui em cima do altar para passar a mão na tua cabeça? Tu está enganado, porque eu estou pagando pela minha desobediência. Tu acha que eu vou subir aqui em cima desse altar para falar que você vai ganhar uma casa mobiliada? Tu está enganado. Sabe o que eu vim trazer? Arrependimento. Eu vim trazer que você tem que se consertar. Eu vim trazer que tu tem que obedecer, porque vai dizer que Geazi, homem que andava com Eliseu, ele podia ser o segundo Eliseu, né? Assim como Elias, Eliseu foi ser tipo Elias, né? Desceu a unção dupla, né? Sobre a vida dele. Talvez Geazi, por andar com Eliseu, também ele devia ser, né? Um homem cheio da presença. Mas Geazi, ele preferiu desobedecer. Geazi, ele quis mentir. Geazi, ele quis pegar, meter a mão naquilo que não era para ele. E o que foi que aconteceu? A lepra que estava em Naamã passou para ele. E a lepra que estava em Naamã, que chegou nele, era muito pior do que estava em Naamã. Por quê? Porque ele não quis obedecer. Eliseu disse que ele não queria nada que viesse de Naamã. Eliseu não queria prata nem ouro. Eliseu só disse assim: olha, não é eu que faço, não é eu que cura, é Deus. Então você vai lá, faça isso que Deus está mandando, você será curado. Pronto, final. Agora Geazi, ele cresceu o olho naquilo que não era para crescer, foi olhar demais o que não era para olhar, aí quis lá pegar o que não era para pegar. Cuidado você o que está olhando, cuidado você o que você está querendo pegar, o que você está querendo olhar. Cuidado, viu? Cuidado, porque Deus, ele não dorme nem cochila. Deus tem olho de chama de fogo. Ele olha para mim, ele olha para você, conhece o nosso interior, o nosso oculto, conhece aquilo que eu e você nem conhece. E Deus, ele vê. Então para de querer pegar aquilo que não é para pegar. Para de olhar aquilo que você está olhando, e Deus já disse para você não olhar. Então se coloca na tua posição como crente, se coloca na posição como vaso, como uma mulher de Deus, como um homem de Deus. Se coloca na tua posição, se coloca como servo obediente, para que o Senhor não derrame a ira dele sobre a tua vida, para que o Senhor também não chegue na tua vida e desse espada. Porque Deus, ele quer de mim de você obediência. Deus, ele quer de mim de você que nós obedecemos, para que a gente sejamos libertos, para que a gente alcance a vida eterna, para que a gente seja cheio da graça. E Deus, ele quer isso. Você está vendo? Eu estava em casa angustiada, muito aflita, muito isso. Eu estou aqui pregando, eu não estou sentindo. Eu estou aqui pregando, eu não estou sentindo aquela angústia como eu sinto em casa. Você vê que é a investida do Satanás para você querer parar. Você está vendo que é a investida do diabo para
tempestade com fome. Ah, não tomei café de manhã, mediano vai comer. Não se preocupa com comida, não. Eu lembro que eu já cheguei aqui com fome de manhã, media. Cheguei em casa, a provisão já tinha. Então para de besteira. Talvez Deus esteja te provando. Talvez Deus esteja te testando. Deixa de besteira. Para de ouvir a voz do diabo. O diabo apareceu lá para mim dizendo: não sobe em cima do altar, não. Não prega hoje, não. Eu disse: ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não quero pregar, não. Eu não vou pregar, não, Senhor. E eu vim aqui, eu dizia: agora, como é que eu vou pregar? Eu estou angustiada, Senhor. Como é que eu vou subir em cima do teu altar angustiada? E Deus está dizendo: vai subir assim